presidente, eu tivesse sido selecionado pelo sistema. Imaginemos que algum juiz de menor olhasse e pensasse, bom, das duas uma, ou a gente pega e coloca esse rapaz numa família substituta, ou a gente vai fazer uma internação aqui provisória, 45 dias, para ele conviver com outros garotos na mesma situação e, quem sabe, aprimorar as suas técnicas de convivência e resiliência. Sabe-se lá. Eu tive sorte e não fui selecionado pelo sistema, senhores. E eu tenho certeza que se eu tivesse sido selecionado pelo sistema, eu não estaria aqui nessa noite, nesse belíssimo auditório, com a presença de belíssimas pessoas, discutindo um tema tão tormentoso. Provavelmente eu seria um objeto de discussão dessa noite, e não um dos interlocutores na conversa. Então, tendo esse pressuposto humanístico, ou seja, eu não sei onde eu estou com a cabeça, mas enfim, isso está aflorando, eu estou voltando para fora, um momento catarse. Feito esse pressuposto fático, eu quero então aproximar o debate da questão jurídica e da questão criminológica. Nós temos penalistas no mundo inteiro que estudam essa questão, e a Alemanha não é o único lugar que se estuda seriamente direito penal, mas é um lugar que nós devemos respeitar muito. E até mesmo na Alemanha, um país extremamente desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural, os penalistas de lá dizem: menores de 18 anos, embora entendam o caráter ilícito, muito embora entendam o injusto que praticam, muitas vezes, na maior parte dos casos, não conseguem ter um comportamento conforme esse entendimento, porque ainda não desenvolveram freios inibitórios, ainda não desenvolveram limites às suas pulsões de prazer, no sentido de segurar a onda. Segurar a onda, não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou violando o direito de outro. Reconhecer o outro, não jogar para a torcida, não querer ser popular entre os amigos. É muito difícil ter isso com menos de 18 anos. E eu diria, acompanhando aí o perfil social de alguns nas redes, que alguns até com 40 anos de idade ainda não conseguem ter esse tipo de maturidade. Mas, de qualquer maneira, se estabeleceu lá 18 anos e a gente espera que seja o mínimo aceitável para alguém ter condições de compreender que o que faz é errado e ter condições de agir conforme esse entendimento. Não basta entender que o que faz é errado, porque se for assim, eu gosto sempre de usar esse exemplo, pode começar a criminalizar com 3 anos de idade. Quando o pai diz para o filho, não põe o dedo na tomada, e a criança olha, reconhecendo um grau de ilicitude, de proibição daquele comportamento, dá um sorriso maroto e dá mais um passo adiante, você tem que intervir. Não são poucas as situações criminosas que pessoas com bem menos de 16 anos já têm condições de compreender o caráter ilícito desse fato. Eu não preciso esperar fazer 18 anos para entender que matar é errado. Aliás, quem faz primeira comunhão já percebe isso, está lá, entre os 10 mandamentos, não matarás. Fora outras coisas, não furtarás, não estuprarás, isso não está lá dos 10 mandamentos, mas qualquer um tem condições de entender isso. Pois bem, nós então precisamos compreender. É óbvio que menores de 18 anos entendem que o tráfico de drogas é algo proibido, que o homicídio é algo proibido, que o latrocínio é algo proibido. Isso é óbvio. É ridículo imaginar o contrário. Porém, quando nós estamos falando de capacidade de culpabilidade dentro da teoria do fato público, dentro da teoria do delito, nós precisamos perceber que não basta ter o conhecimento da ilicitude, é necessário ter condições de portar-se conforme esse entendimento. E isso, os menores de 18 anos, muitas vezes não têm. São muito mais suscetíveis ao medo, são muito mais suscetíveis ao desejo de fama, à visibilidade social, de ser alguém em determinado contexto. Porque a invisibilidade social da grande parte da juventude é tremenda, e o jovem, ele é muito impulsivo e ele tem vontade de deixar a sua marca registrada. Está aí a selfie na rede social, para não me deixar mentir. Todo mundo se torna fã de si mesmo. Há um solipsismo, de certa forma, nessa faixa etária. E a gente precisa compreender isso. Tá? Agora, trabalhando um pouco com a estrutura econômica. Por que mesmo Dona Vitória não pôde ficar em casa cuidando dos filhos? Porque ela teve que sair para trabalhar.
E não só ela, como a maior parte dos pais hoje, pai e mãe, são obrigados a sair para trabalhar. Não dá mais só para o homem trabalhar como era antigamente. Antigamente, o homem com 18 anos, ele, se quisesse casar e constituir família com 5 filhos, ele arrumava um trabalho e ele sustentava todo mundo, com maior ou menor dificuldade, mas ele dava conta do recado. Hoje, as pessoas com pós-graduação, fazendo doutorado, pensam 10 vezes antes de ter um filho, que dirá 2. Então, mudou a economia. As pessoas têm que sair para trabalhar. Não fiquem as senhoras aí pensando que essa liberação feminina é fruto daquela mulherada lá nos anos 70 que rasgou sutiã na praça. Não, é porque era necessário diminuir o custo da força de trabalho, aumentando a oferta de força de trabalho, fazendo com que ela se tornasse cada vez mais barata. Então a gente precisa ter consciência disso. Pai e mãe estão nas ruas. Agora, eu ouvi o deputado falando da escola em tempo integral. Mas o que a gente vai fazer com as crianças em tempo integral? A gente vai ensinar a ter uma perspectiva ética, humanística, ou nós vamos ficar usando as escolas como depósitos, para que os pais possam sair trabalhar, ao invés de cuidar dos filhos? E essa educação, a escola não consegue superar. Essa educação que eu falo é a educação do amor. E isso é uma coisa que tem que ser realizada, ou por pai ou por mãe. Eu não estou dizendo que é só o homem que tem que sair, ou só a mulher que tem que sair. Mas o pouco contato dos filhos com os pais, por conta dessa economia capitalista neoliberal, faz com que muitos vivam nas ruas. Isso quando tem pai ou mãe. Porque daí, se eu estou falando daquela negrada que aparece lá no telejornal sensacionalista, eu estou falando da gurizada lá no morro, que está vinculada ao tráfico, esses nem conhecem os pais. E muitas vezes, quando os conhecem, os pais estão aonde? Atrás das grades também. Então, que tipo de sociedade é essa que, cinicamente, de forma hipócrita, vem falar em redução da maioridade penal, se, como bem salientado aqui pelo deputado Destro, nem conseguiu implementar as promessas da modernidade, que dirá aquelas dos primeiros artigos da Constituição da República, dentre elas a erradicação da pobreza, dentre elas a garantia de direitos sociais mínimos. Então, vamos parar com esse engodo, vamos parar com essa patifaria de, ao invés de resolvermos questões sociais, varrer a sujeira, entre aspas, para dentro do cárcere. Chega! Isso é bonitinho? Lá na campanha eleitoral, isso é bonitinho para dar voto para gente que não abre uma porcaria do livro, não estuda minimamente e só faz da imagem a única fonte de informação, só telejornal. Basta! Isso é muito medíocre, isso é rasteiro. Ademais, essa economia capitalista neoliberal faz com que os sujeitos não devam ter limites. Você, consumidor, precisa gozar ao máximo. Compre, compre, compre. É isso que a propaganda manda a gente fazer. Só que nem todo mundo tem condições de comprar com os meios legitimados pelo direito. E aí o que faz? Esse sujeito jovem, que também precisa ter o tênis Nike, o correntão de prata, ele vai buscar isso na unha, na garra. E aí como é que ele faz isso? Cometendo crimes, inclusive crimes atrozes como o latrocínio. Eu não estou com isso justificando. Eu não estou com isso dizendo que a gente deve ficar de braços cruzados, simplesmente assistindo esse tipo de acontecimento. Só que a gente não pode ser imbecil, idiota de acreditar que por decreto, mudando a Constituição, eu resolvo um problema que tem raiz socioestrutural, uma violência estrutural do capitalismo neoliberal e a violência das instituições estatais que tratam essa negrada jovem pobre aí da periferia como lixo. Isso a gente não pode admitir. Já passou o momento de nós reconhecermos isso, levantarmos a bundinha do sofá cheiroso e conhecer um pouco a periferia das grandes cidades e entender que tipo de linguagem, que tipo de cultura permeia esses lugares, porque só assim a gente vai compreender o fenômeno e aí então encontrar as melhores estratégias para amenizar os danos sociais desse fenômeno. Não é por decreto que eu resolvo uma coisa, e não é de hoje que a gente ouve essas reclamações da legislação. Desde os anos 50, se nós pegarmos os editoriais dos grandes jornais de São Paulo, a gente vê caso tal, alarma social, redução da maioridade penal, e assim passando nos anos 60, 70, 80, inclusive isso é objeto de comentário do Ibrahim Abiakel, que foi o presidente da comissão de juristas que apresentou o Código Penal, que é a Lei 7.210 de 84, então não é um código de 1940, é de 84, não está tão velho assim, está com 31 anos, um garoto praticamente. Agora, para finalizar, a questão criminológica.
Nos anos 70, a criminologia norte-americana verificou, através do trabalho de um criminólogo chamado Edwin Lemmer, a construção de carreiras desviantes. Se eu quero aumentar a violência social, eu vou colocar essa gurizada atrás das grades e virar as costas para eles, como é aquilo que parece ser o desejo de 80% a 90% da população brasileira, infelizmente. Primeiro, o sujeito pratica um desvio primário, e então ele é institucionalizado. Depois, isso vai gerar distanciamento social. Se eu sou excluído desse grupo aqui presente, eu vou buscar apoio em algum lugar, na próxima esquina, no morro ali do lado, alguém para me acolher, para que eu me sinta, então, membro de uma sociedade, para que eu tenha visibilidade mínima. Então eu me reúno a uma subcultura, eu me junto a uma subcultura. Isso vai gerar diminuição de oportunidades dentro desse contexto social burguês e vai fazer com que a minha autoimagem, a forma como eu me veja, seja de um sujeito desviante. E isso então vai promover o quê? O desvio secundário, ou seja, a reincidência, mais dano social. E então a gente tem aí o estabelecimento de carreiras desviantes. Aqueles que estudam dados, aqueles que gostam de estatísticas, podem ter certeza que o nível de reincidência é muito maior em quem submete à instituição prisional do que aqueles que são punidos de forma alternativa. Então, eu não sei quanto tempo ainda tenho. 1 minuto. Como falar tantas coisas em tão pouco tempo. Só para finalizar, assim, com um argumento pragmático, o aprisionamento ele aumenta os riscos sanitários, ele faz com que ocorram mais homicídios, ocorram mais suicídios, moléstias sexuais, abusos sexuais, motins, corrupção, proliferação de doenças graves, inclusive a tuberculose, que estava erradicada no país antes dessa grande onda de aprisionamento. E a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas estudiosas desse assunto dentro das Nações Unidas, que emitiram agora, dia 11 de maio, uma nota oficial dizendo o seguinte, abre aspas, estatísticas mostram que a população adolescente e jovem, especialmente a negra e pobre, está sendo assassinada de forma sistemática no país. Os homicídios já são a causa de 36,5% das mortes de adolescentes por causas não naturais, enquanto, para a população em geral, esse tipo de morte representa 4,8%. Somente entre 2006 e 2012, pelo menos 33 mil adolescentes entre 12 e 18 anos foram assassinados no Brasil. Na grande maioria dos casos, as vítimas são adolescentes que vivem em condições de pobreza na periferia das grandes cidades, fecha aspas. Sintetizando, senhores, é mais do que hora de fazermos um giro radical na análise desse fenômeno. Ao invés de focarmos na violência dos menores pontualmente praticada e noticiada, focarmos na violência, numa estrutura capitalista neoliberal e das instituições de Estado. Por quê? Uma polícia militar como a de São Paulo, que tem de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que nós percebemos é um esporte, caça a pobre negro em favela e periferia. E, para finalizar, eu não admito isso e eu conto também com a mesma indignação dos senhores. Devolvo a palavra, muito obrigado pela atenção.